Olá, sou o professor Márcio França de Geografia do Aprova Concursos e hoje eu quero conversar com você sobre o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Um concurso que já foi confirmado, estamos esperando apenas uma outra confirmação, a confirmação da banca que vai produzir as provas desse certame e que tem disponíveis 300 vagas. Quero conversar com você sobre as provas anteriores deste concurso. Analisando as provas anteriores, observou-se enfoques diferentes, pois eram bancas diferentes que produziram as provas. Então, analisando uma das provas, observou-se que a banca privilegiou nas suas 5 questões apenas a geografia do Brasil. Naquela ocasião, tivemos uma questão sobre vegetação do Brasil, no qual o enfoque era a Mata Atlântica, uma questão sobre fusos horários brasileiros, uma questão sobre a divisão política do Brasil em 26 estados e um Distrito Federal, uma questão sobre as formas de relevo brasileiros e uma outra questão sobre estados e capitais, no qual a banca solicitou do candidato que soubesse as capitais de algumas unidades federativas. Já numa outra situação, onde a banca era diferente, observou-se o enfoque da geografia de Santa Catarina, no qual das 5 questões, veja bem, 3 eram sobre a geografia de Santa Catarina. Uma questão sobre as características gerais do estado catarinense, uma outra questão sobre a economia de Santa Catarina por meio da análise de um mapa da economia, uma terceira questão sobre população e urbanização do estado e as outras 2 questões sobre geografia do Brasil. Uma questão sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, no qual o candidato era levado a analisar as características do IDH de muitos municípios brasileiros, levando em consideração os 5.570 municípios, e uma outra questão sobre as características da população brasileira. Então, vejam que são enfoques diferentes, né? Uma banca optou pela geografia do Brasil, puramente, e a outra banca enfocou a geografia de Santa Catarina, que das 5 questões, 3 eram da geografia de Santa Catarina. Quais são os maiores erros que os concurseiros cometem nesse concurso, né? O que cometeram nesse concurso? Muitas vezes é se sentir seguro com relação a algumas questões ou alguns grandes temas, como a própria geografia de Santa Catarina. Muitos concurseiros que moram no estado de Santa Catarina acabam se sentindo seguros porque, eu moro no estado de Santa Catarina, então eu sei sobre a geografia de Santa Catarina. Outro erro muito comum dos candidatos é a questão de atualidades. Foi solicitado, né, a questão das atualidades nesse próximo concurso. Então é muito importante que o candidato ele leia tudo que sai na mídia, né, tudo que a mídia traz sobre as características do Brasil, principalmente, e do mercado internacional. Ok? Então os grandes erros são o concurseiro se sentir seguro, achando que sabe, né, principalmente a geografia de Santa Catarina, e quando chega na prova acaba cometendo alguns deslizes que acabam, ao final das contas, sendo imperdoáveis, né, para estes. A avaliação das últimas provas do concurso. Como eu já comentei, né, avaliar prova de concurso ela é muito peculiar, porque vai depender da banca que vai produzir as provas para a gente analisar o que essa banca acaba solicitando dos concurseiros. Então, essa avaliação, vejam, no enfoque meramente catarinense numa e no enfoque puramente geografia do Brasil em outras, né? Como que a gente pesa isso? Levando em consideração um estudo mais aprofundado, obviamente, de todos os temas. Se a gente observa, né, e a gente não pode levar isso em consideração, o último concurso foi cobrado mais geografia de Santa Catarina, então eu vou privilegiar o estudo de Santa Catarina. Você não deve fazer isso, né? Você deve pesar
o estudo em relação a todas as características, todos os grandes temas da geografia, seja a própria geografia do Brasil, seja a questão de atualidades, que pode ser cobrada de você, e também a geografia de Santa Catarina, ok? O que pode pegar o candidato? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que pode pegar o candidato nesse próximo concurso? Eu digo para você, o que pode pegar é a questão de atualidades. Se o concurseiro não estiver atualizado, né, com os grandes temas da geografia que estão à tona nas discussões hoje, nos grandes meios de informação, esse tipo de questão pode pegar o candidato, pode acabar fazendo com que o candidato ele seja excluído do certame. Então, é muito importante que, quando se fala em atualidades, você esteja realmente atualizado, que você leia os grandes jornais brasileiros, né, que você veja os telejornais para saber o que está sendo discutido em relação às atualidades. Fica muito esperto, porque dificilmente a gente consegue presumir o que a banca pensa em relação a atualidades. Seja a economia brasileira, seja a economia internacional. A gente sabe que o Brasil passa por um momento muito tenso em relação à sua própria política, né, que é um conteúdo, um tema muito atual. Então, é isso que tem que ficar ligado. Ouvir muito, ver muito, ler muito é muito importante para as questões sobre atualidades. As grandes guerras que estão acontecendo, principalmente na Síria, né, as guerras na Síria são um grande tema, um tema muito relevante também para a questão das atualidades. Na geografia do Brasil, geografia humana, ela é muito importante nesse contexto. As questões das características da população brasileira, principalmente ao que se refere ao envelhecimento da população no Brasil. Como eu comentei com você, a geografia física acabou aparecendo, né, em uma das provas, com vegetação, relevo e também fusos horários. Então tem que dar um enfoque bem bacana nesse sentido. Tome muito cuidado também ao que se refere na geografia a questão da divisão política. Às vezes parece, né, que é algo tão simples, mas se o candidato, se o concurseiro, não souber que o Brasil é dividido em 27 unidades federativas, né, sendo 26 estados e um Distrito Federal, estados e capitais eu acho uma coisa tão pequena para ser cobrada, mas que também já caiu na prova. Então a gente tem que se cercar desses temas também que podem acabar caindo na sua prova. Então agora fica a dica para você, concurseiro, você concurseira. Estude, né? Não privilegie um conteúdo ou um grande conhecimento em detrimento aos demais. Então nós temos três grandes temas: geografia do Brasil, geografia de Santa Catarina e a questão das atualidades. Eu sempre falo que é mais importante pecar por excesso do que pela falta de. Então, necessariamente você precisa se afundar, né, nos estudos desses três grandes temas. É difícil apostar na dica em relação a estude mais isso e em relação àquilo. Então não faça isso. Se aprofunde nesses três grandes temas: geografia do Brasil, geografia de Santa Catarina, principalmente ao que se refere às características gerais e à economia, e a questão das atualidades. Bacana, ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado bastante e eu te desejo bons estudos.